Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da participação do Brasil na COP26, a Conferência do Clima da ONU, e os desafios globais em relação às mudanças climáticas. Eu converso com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, como vai, Denise? Um prazer estar com você de novo. Bom, é sempre um desafio agora para o Brasil participar de eventos que discutem a questão climática. Nós estamos vendo, inclusive, na reunião do G20, esse tema colocado aí como um dos mais relevantes, não é? Neste, o presidente Bolsonaro está participando. O Brasil vai ter uma grande comitiva na COP, mas certamente ele vai ter muitas críticas também, não é? É verdade, porque desde a assunção do governo Bolsonaro, um dos primeiros atos desse governo foi não sediar a COP em 2019. Não é? Aquilo gerou um mal-estar extraordinário, porque o Brasil passou de um grande protagonista com a sua imagem completamente associada a um protagonista ambiental, inclusive por conta da própria configuração do território brasileiro, né, de um país de florestas enorme, de biodiversidade, passou para ser um país negacionista, não é? Dissociado das iniciativas de combate às mudanças climáticas. Isso acabou gerando um mal-estar muito ruim para todos os brasileiros, até para a balança comercial brasileira, né? Em que o Brasil se torna, fica isolado do restante do mundo, principalmente diante do momento atual, que o relatório que foi recentemente divulgado pelo IPCC nos diz que nós estamos próximos de uma temperatura muito maior do que se previa, né? O Brasil já está com 1,7 graus, né, na plataforma continental sul-americana, ou seja, mais temperatura do que se esperava até 2100, quando se discutia na Conferência de Paris, na COP15. E o Brasil teve um aumento da emissão de gases de efeito estufa em plena pandemia, enquanto o mundo regrediu, não é? Então, Denise, você veja, o nosso maior problema é a contenção do carbono que está na floresta amazônica, né? Nós estamos permitindo uma continuidade do desmatamento 3 vezes maior, ou até mais, do que foi acordado durante o Acordo de Paris, que o Brasil é signatário. Ou seja, o Brasil, apesar de não ter uma contribuição industrial de poluição tão forte, ele tem uma agricultura que emite, e emite muito, a pecuária também, não é? E ele tem, por outro lado, uma falta de controle do desmatamento, que é um grande lançador de carbono na atmosfera. Agora, esse é um problema que acaba afetando, inclusive, a agropecuária, que a gente percebe que boa parte dos produtores tem essa preocupação ambiental, não é? Inclusive nas relações com investimentos, relações com o sistema financeiro, há hoje essa preocupação com o selo verde, não é? Até para que não haja trava aí das exportações. Mas tem um afrouxamento da legislação, não é? E do controle. Então, Denise, você veja, para você implementar uma política de sustentabilidade para um país, principalmente na área climática, o desafio estrutural é muito forte, né? Primeiro que você tem que ter uma estrutura que ela não é necessariamente física, mas ela é social. Você tem que ter uma percepção muito grande a partir da sociedade de gestão participativa, de envolvimento de todos os atores, de capacidade do Ministério do Meio Ambiente de dialogar de forma intersetorial, não é? E de forma integrada com todos os outros organismos do Estado, não só do governo federal, dos diferentes braços dos ministérios, mas também da própria área econômica brasileira, não é? Essa capacidade de interlocução, ela só ocorre se você tiver posições conceitualmente muito claras. E como o Brasil se transformou num país, do ponto de vista científico, atrasado, negacionista, então a capacidade de gerar dados, de considerar aporte científico para essa interlocução, levou a uma lacuna imensa, não é? Então, o Brasil perde protagonismo para fora e perde capacidade estrutural dentro do país para fazer as transformações que são necessárias.
Agora, tem dois problemas. De um lado, alterações de metas, de compromissos com a redução da emissão dos gases, e de outro, nós temos o problema de falta de fiscalização, né? Então, aí é muito importante nós observarmos que todo o sistema normativa infralegal, que é atribuído ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA, ele foi desmantelado por uma decisão política do governo federal, né? Esse desmantelamento desestruturou a capacidade de fiscalização, a capacidade do governo de multar, né, a questão dos desmatamentos, por exemplo. Então, alguns mecanismos que eram fundamentais para coibir a criminalidade ambiental, eles foram atenuados e, consequentemente, houve um aumento do desmatamento, um aumento da criminalidade, né? Esse é um ponto que o governo federal tem uma enorme responsabilidade, né? Foi a de destruir os mecanismos, não só normativos, mas também os mecanismos operacionais do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive os mecanismos de participação social, né? O próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão importante para definir política pública. Então, eu diria que se o Brasil não reconstruir a sua capacidade do seu Sistema Nacional do Meio Ambiente, na capacidade coercitiva, na presença do setor de fiscalização em campo e com meios operacionais e normativos para exercer as suas funções, nós vamos continuar a reboque da degradação, a reboque do crime organizado, né? Porque o que acontece hoje em termos de desmatamento no Brasil é crime organizado. Agora, Carlos Bucuy, o Brasil tem esse problema em relação à preservação ambiental, a questão da floresta, desmatamento. Agora, o mundo todo enfrenta esse desafio de um compromisso maior para tentar segurar o aquecimento global. Todos esses fenômenos que nós estamos vendo já estão presentes, os problemas já começaram a aparecer, são mais perceptíveis. Você vê um encaminhamento favorável? Como é que se pode prever o que vai acontecer daqui a médio prazo? Olha, Denise, eu tenho uma grande preocupação com relação aos acréscimos de carbono, de gás de efeito de estufa na atmosfera. Porque o que está acontecendo é que a ação humana, ela continua a lançar 162 milhões de toneladas por dia na atmosfera do planeta, continua a envenenar o planeta. A maioria dos países faz discursos, mas na prática essa emissão ela não diminui na medida que deveria diminuir. E esse processo, ele leva a um aquecimento médio do planeta que atinge a região do Ártico. E a região do Ártico detém no seu território o que nós chamamos de permafrost. São grandes áreas de depósitos de metano congelado, né, sob o gelo. E a partir do momento que você tem o aquecimento mais acelerado, pode liberar esse metano que está no Ártico. Então, a nossa preocupação, que é de manter as emissões antrópicas, né, do ser humano dentro de determinados limites, se ela falhar, ela provoca como um estupim, ela provoca a explosão de uma bomba no Ártico, né? Então, eu tenho muita preocupação de que se leve em consideração nessas negociações essa grande ameaça, que é a ameaça do permafrost. E aí, a nossa obrigação de fazermos todos os países, né, a lição de casa é muito maior. E tem os fenômenos climáticos também, por exemplo, excesso de secas, de chuvas, que vão dificultando todo esse trabalho de preservação. Então, você veja o que nós estamos sofrendo no Brasil hoje na crise hídrica e com os rabubes, né, que são essas tempestades de areia, que são próprios de locais áridos, e o Brasil é um país úmido, né, sofrendo com fenômenos que são fenômenos de deserto, né, de áreas desérticas. Isso tudo ocorre porque a plataforma continental, onde nós estamos, na América do Sul, ela já atingiu 1,7 graus de temperatura média, né? Todo o temor é que a gente atingisse 1,5 até 2100, isso no Acordo de Paris, em média global. Mas o Brasil ele já extrapola esse número, isso desde a era industrial. E a consequência disso
é que você tem uma perda de umidade nos ecossistemas, né? Isso afeta tudo, afeta o regime hídrico, afeta a agricultura, afeta a transposição de umidade da Amazônia para o continente, né? Ou seja, você tem uma crise hídrica hoje que ela atinge também a geração de energia, porque você tem uma perda de água nos reservatórios, né? Então, qual é o desafio brasileiro hoje para reverter isso? É você estabelecer uma política para a emergência climática, que já está instalada no Brasil, não é? E essa política ela tem que ser uma política transsetorial, intersetorial, com capacidade de negociação para uma transformação. E aí não é só conter o aquecimento global, que é a medida preventiva, mas é também você gerenciar os riscos, as vulnerabilidades, né? Seja a vulnerabilidade hídrica, de segurança alimentar, seja a vulnerabilidade de um sistema intempestivo climático, onde você tem chuvas muito intensas, seguidas de veranicos. Então, todo esse processo gera riscos, vulnerabilidades para a sociedade. Infelizmente, os que são mais atingidos são justamente as pessoas que moram em subhabitações, que moram em fundos de vale, que moram em encostas, não é? Que são áreas de risco. Então, nós temos que pensar que toda essa discussão e essa crise climática, ela implica num enorme aumento de vulnerabilidade, que atingirá os menos favorecidos. O Brasil precisa preparar um plano vigoroso para enfrentar esses riscos ambientais. É isso, ouvimos o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Carlos Bocuí, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, um abraço. Com vocês.